Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus estamos mais uma vez unindo a nossa fé para adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos ouvintes desse áudio, dessa mensagem, com a gloriosa e santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos em Cristo, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, eu quero mais uma vez aqui compartilhar com a igreja uma pequena mensagem da Bíblia. Quero convidar você a ler a Palavra de Deus comigo no Evangelho segundo Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 39. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 39, vamos meditar na palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 39, assim diz as Sagradas Escrituras: E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Esse texto, essa palavra de Mateus 26, versículo 39, relata a oração que o Senhor Jesus fez. Em uma de suas orações, ele clamava ao Pai. O Senhor Jesus, ele veio para nos salvar, veio para libertar. Voltando um pouco no texto da Bíblia, no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, está escrito uma profecia que diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Essa profecia de Isaías se cumpriu 500 anos depois, quando o Senhor Jesus veio, nasceu, cresceu e cumpriu o seu ministério, o ministério no qual o Pai havia lhe dado. E aqui em Mateus 26, em Mateus no capítulo 26, no versículo 39, nós encontramos o Senhor Jesus orando. O Senhor Jesus estava orando. Aqui relata em Mateus 26, versículo 39. Todas as orações anteriores a essa que o Senhor Jesus fez, o Pai lhe respondeu. Nós temos como exemplo de quantas vezes foram levadas pessoas enfermas até a presença de Jesus, paralíticos, cegos, surdos, mudos, pessoas de todas as classes sociais, econômicas, religiosas. As pessoas enfermas, problemáticas, oprimidas por Satanás, eram levadas até a presença de Jesus. E a Bíblia nos mostra momentos em que o Senhor Jesus, antes de exercer o seu ministério, antes de determinar a cura, antes de declarar o milagre, ele orava ao Pai. Nós temos aqui como exemplo, eu posso citar como exemplo, na ressurreição de Lázaro, registrada no Evangelho de João, no capítulo 11, quando o Senhor Jesus está diante do túmulo onde Lázaro havia sido sepultado, quando o Senhor Jesus, então, antes de ordenar
vida, antes de manifestar o seu poder na vida de Lázaro, o Senhor Jesus ora ao Pai. Então nós temos exemplos de oração. O Senhor Jesus nos dá exemplo de uma vida de oração. Ele orava e ele deixou esse exemplo para a igreja, para eu e você seguir, uma vida de oração. E nós entendemos, à luz da Bíblia Sagrada, que todos os milagres, todas as pessoas que foram até Jesus, muitas vezes, antes do Senhor Jesus proferir, declarar, executar o milagre, ele orava ao Pai. E aqui nós podemos compreender, à luz da Bíblia, que o Pai lhe respondia com um sim. Quando Jesus orou para que o Pai pudesse descer a sua glória, manifestar o seu poder, antes da ressurreição de Lázaro, Jesus orou e aconteceu o milagre. O Pai atendeu ao pedido de seu Filho Jesus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, as três pessoas da Trindade Divina, que é um mistério que ninguém consegue explicar, manifestaram o seu poder e Lázaro ressuscitou. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 17, a Bíblia mostra o Senhor Jesus orando por mim e por você, orando por aqueles que já viviam em sua época, e ele também orou para aqueles que haveriam de viver no futuro. Meu querido amigo ouvinte, irmão em Cristo, nós aprendemos aqui a primeira lição nesse versículo de Mateus 26, 39. Eu quero repetir aqui Mateus 26, 39. Jesus então, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Irmãos, nesse versículo nós temos duas lições lindas, duas lições de suma importância para a nossa caminhada cristã. A primeira lição é que você, meu querido, você tem o direito de pedir. Você, como filho, tem o direito de pedir. O céu está de plantão, vamos dizer assim. O céu não está, como dizem outras pessoas, o céu não está fechado. O céu não está de quarentena nessa pandemia, nessa crise global. O céu está de plantão para ouvir o seu pedido. Você pode pedir. E quando um filho de Deus, quando um cristão, não só um cristão, mas quando uma pessoa, seja ela qual for, quem for, busca o socorro de Deus, o Senhor se agrada. O Senhor se agrada. Então a primeira lição que aprendemos nesse versículo de Mateus 26, 39, é que você tem o direito, você tem o livre acesso a Deus, aonde você estiver. Se você está em casa, se você está no trabalho, se você está no carro, deitado, se você está no seu quarto já deitado, ou não importa o lugar, não importa a posição, se está em pé, de joelhos ou deitado, se você estiver dentro de um navio, dentro de um avião, se você estiver até dentro de um metrô, independente de aonde você estiver, se você clamar a Deus, existe uma promessa de que o Pai está ouvindo as suas orações. Mas nós temos aqui uma segunda lição. Quando o Senhor diz em sua palavra:
se for possível, ele orava. Jesus orava ao Pai. E ele dizia: se for possível, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, se for possível, faça alguma coisa, porque a aflição que o Senhor Jesus vivia era uma aflição inexplicável. Eu não tenho como descrever nesse pequeno texto, nessa pequena mensagem, eu não tenho como explicar para você a aflição que Jesus vivia naquele momento. A sua morte estava chegando, o momento da sua execução estava se aproximando. E o que me chama a atenção nesse texto é que em muitas orações anteriores a esta, quando Jesus recorria ao Pai a favor de alguma pessoa, o Pai dizia sim. O Pai aceitava, atendia, respondia e realizava o milagre a favor de uma pessoa, a favor de um pecador. Mas aqui, nessa oração, Jesus não pedia para nenhuma outra pessoa, Jesus estava pedindo para ele. Eu quero repetir o texto, Mateus 26, versículo 39. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, ele dizia: Pai, meu Pai, se for possível, aleluia, se for possível, passe de mim esse cálice, se for possível, faça alguma coisa por mim. Era como se Jesus estivesse falando para o Pai: Senhor, meu Pai, eu não estou mais suportando, porque, irmãos, o pecado da humanidade, os meus pecados, os teus pecados, estavam sobre os ombros do Senhor Jesus. E ele sentia a agonia, a angústia. Medite nessa palavra. Todas as orações que Jesus fez anteriores a esta foram atendidas, foram recebidas pelo Pai, e o Pai dizia sim. Mas nesta oração que Jesus fez, o Pai ficou em silêncio. O Pai disse para Jesus não. O Pai não atendeu ao pedido do Filho. O Pai não atendeu ao pedido de Jesus. O Pai não retirou, não mudou o plano. O Pai não alterou o plano que era para ser feito, foi feito. O que era para ser realizado, foi realizado. Jesus morreu na cruz, foi levado para a cruz, foi açoitado, foi desprezado, foi humilhado diante das pessoas, foi completamente destruído aos olhos humanos, destruído a sua matéria, a sua carne, o seu corpo, mas o plano estava em execução. Plano perfeito para a salvação de toda a humanidade. A minha vida e a sua vida, os meus pecados e os teus pecados estavam sobre os ombros de Jesus naquele momento. Ele pediu: meu Pai, se for possível, passa de mim, tira essa angústia, tira esse sofrimento, porque eu não estou mais suportando. Jesus estava na condição humana, era 100% homem, 100% humano, e ele estava sofrendo. Jesus estava sofrendo um sofrimento que nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser poderia sofrer e suportar como ele suportou. Ele orou pedindo um alívio para a sua carne, para a sua matéria, para a sua vida, e o Pai ficou em silêncio. Então a segunda lição para nós nesse dia é: nem todas as suas orações, as minhas orações, com certeza serão ouvidas por Deus, mas nem todas as nossas petições serão atendidas pelo Pai. Sabe por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe o que é melhor para a minha vida e para a sua vida. Que Deus abençoe
Em resumo, fique com essa palavra, uma palavra muito pequena, muito resumida, mas que com certeza está falando aos nossos corações. Jesus pediu ao Pai que o aliviasse, que desse um alívio, um livramento, um socorro para ele próprio, porque ele já não estava mais suportando o peso do pecado da humanidade. E o Pai ficou em silêncio, porque estava tudo dentro do plano perfeito, o plano de salvação para mim e para você. O final da história você já sabe, ele foi morto, mas no terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe, fique com essa palavra, que o Espírito Santo continue falando no coração da igreja. Muito obrigado pela oportunidade, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos.